Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Fantasy BR. Eu sou o Matheus e a gente vai continuar nossa série de estratégias pro draft, dando algumas dicas, cara, pra você sobre ligas de jogadores defensivos individuais, né? Aquelas ligas IDP. Então, cara, se você joga esse tipo de liga ou quer conhecer um pouco mais, se liga nesse vídeo. Bom, cara, vamos começar então. A nossa primeira dica para esse tipo de liga é: conheça o sistema de pontuação. Nas ligas de defesa, cara, o sistema de pontuação também é muito importante, porque existem três tipos bem diferentes de sistema de pontuação. O primeiro é o sistema de pontuação balanceado, tá? Que é o tradicional, que é quando você monta sua liga, esse é o sistema normalmente das plataformas em que as pontuações são mais balanceadas. Existe um outro sistema de pontuação que é o sistema que ele valoriza os tackles, tá? É um sistema em que a pontuação de tackle vale mais do que as outras pontuações. E existe um outro sistema de pontuação que é o sistema que valoriza grandes jogadas, né? Turnovers, grandes jogadas, como sacks, como interceptações, como fumble, como touchdowns. Então é um outro tipo, né? Um outro tipo de pontuação. E para cada tipo de pontuação, cara, muda a valorização dos jogadores, tá? Os jogadores acabam tendo valores diferentes para cada tipo de pontuação. Em ligas mais balanceadas e de tackles, os linebackers têm grande valor, né? São os jogadores mais importantes. Em ligas de big plays, os defensive ends costumam ter muitos valores, né? Os defensive lines costumam ter muitos valores, porque conseguem muitos sacks, acabam forçando mais fumbles e tudo mais. Nossa segunda dica é: conheça os esquemas defensivos das equipes, tá? Geralmente as equipes jogam com 4 jogadores na linha defensiva e 3 linebackers, ou o contrário, né? 4 jogadores na linha defensiva e 3 linebackers. O que isso muda para o fantasy? Isso muda muito para os jogadores que jogam na ponta, né? Os jogadores que são chamados de edge rushers. São aqueles jogadores que jogam na ponta ali da linha. São os caras que normalmente pressionam o quarterback. No esquema defensivo 3-4, né? 3-4, eles geralmente são outside linebackers, esses jogadores. Então, para o fantasy, esses caras contam como linebackers. Então, eles acabam tendo uma pontuação muito mais baixa se comparada aos outros linebackers. Então não são jogadores de muito valor. Mas esses caras, num esquema defensivo 4-3, eles são defensive ends, tá? Eles são defensive ends e contam como jogadores de linha defensiva. Então eles têm grande valor pro fantasy. Então é muito legal você saber isso quando você for ver esses jogadores que jogam na ponta ali, que são defensive ends ou outside linebackers. Toma cuidado, porque às vezes no fantasy ele tá como outside linebacker, mas na equipe ele joga como defensive end. Ou ele tá como defensive end no fantasy, mas na equipe ele acaba sendo um outside linebacker. Então toma um pouquinho de cuidado com isso, dá uma olhada nesses jogadores que jogam ali na ponta, nas beiradas ali da linha, né, da linha defensiva, para você saber qual é a posição exata dele. Nossa terceira dica é: veja o número de snaps. Um grande fator para o jogador de defesa mandar bem no fantasy é ele ficar muito tempo em campo, tá? E para ele ficar muito tempo em campo, a gente tem que ver a quantidade de snaps, né? Quantidade de jogadas que ele permanece em campo. Então é muito bom você sempre olhar, dar uma olhada antes do seu draft em jogadores que com mais consistência ficam em campo, acabam ficando em campo por mais tempo. Dá uma olhada, ver se esse cara permanece bastante tempo em campo. Quanto mais tempo em campo ele tá, mais chance de ele dar um tackle, de ele conseguir um sack, de ele forçar um fumble, uma interceptação. Então sempre fique atento a isso. Nossa quarta dica de hoje é: procure jogadores de ataques fracos. Mas como assim, né? De ataques fracos, a gente está falando de defesas. Jogadores que jogam em times em que o ataque desses times não são fortes, não ficam muito tempo com a posse de bola, não controlam o relógio. Então, cara, procure aqueles jogadores em que a defesa permanece bastante tempo em campo. Dá uma olhadinha nas estatísticas passadas e vê, cara, se a defesa dele costuma ter bastante tempo em campo, se a defesa costuma ficar mais tempo do que o normal em campo. Isso é muito bom pro fantasy, que o jogador acaba tendo mais snaps, acaba tendo mais jogadas, acaba tendo mais pontuação, né? Acaba sendo candidato a ter mais pontuação pro fantasy. Nossa quinta dica de hoje é: olhe a tripulação do estádio. Isso é uma dica meio aleatória, assim, né? Que as pessoas às vezes não entendem muito bem. Deixa eu te falar uma coisa, cara. As estatísticas de defesa,
principalmente tackle, elas são computadas pelos estádios, né? Pelos comandantes, né? As pessoas ali que definem as estatísticas nos estádios. Então existem lugares em que jogadores conseguem ter número maiores de tackle, porque as tripulações acabam sendo mais graciosas, mais beneficiam mais os jogadores. Porque às vezes, quando parece que é um tackle em conjunto com 2 jogadores, eles dão um tackle pro jogador, dão um tackle para cada jogador. Então fica de olho nisso, cara. Tem alguns locais aí, você pode procurar na internet depois, em que as tripulações acabam tendo um fator para a pontuação dos jogadores. Não é um fator muito grande, mas de pouquinho em pouquinho, cara, é algo que pode alavancar bastante as estatísticas de alguns jogadores. Nossa 6ª dica de hoje é: conheça as melhores posições. As ligas de jogadores de defesa, né, são basicamente formadas por DLs, Defensive Lines, LBs, que são Linebackers, e DB, que é Defensive Backs. E essas posições, como a gente sabe na NFL, elas são ramificadas, né? Os Defensive Lines são divididos em Defensive Ends e Defensive Tackles. Os Linebackers, existem alguns tipos de Linebackers, como Inside Linebacker, Middle Linebacker, Outside Linebacker. E os Defensive Backs são divididos entre Cornerbacks, Strong Safeties e Free Safeties. Então assim, cara, quando você for escolher um jogador, geralmente nas ligas não vai estar ramificado certinho na maioria das ligas. Então ele vai estar lá ou DL, ou Linebacker, ou Defensive Back. Se for um DL, sempre prefira um Defensive End, porque são jogadores que contribuem mais no jogo. Conseguem mais tackles, conseguem mais sacks, forçar mais fumbles, participam mais da partida. Se for um linebacker, procure middle linebacker, tá? Um middle ou um inside linebacker, né? Aquele linebacker que joga bem ali no meio da defesa mesmo, porque esse cara é o que consegue mais tackles, é o cara que normalmente está ali e para corridas e não deixa o ataque andar. Então esse cara consegue muitos tackles, é a posição mais importante do fantasy. E se for um defensive back, procure sempre strong safeties. Por quê? Porque eles também conseguem muitos tackles. São jogadores que acabam chegando mais ali na linha de scrimmage, acabam parando corridas, acabam sendo jogadores que marcam também tight ends, que marcam jogadas mais curtas. E são jogadores que conseguem também mais big plays, conseguem mais interceptações do que cornerbacks. Então procure sempre defensive ends, middle ou inside linebackers e strong safeties. Nossa 7ª dica para o fantasy, para esse tipo de liga de jogador defensivo, é foque em linebackers. O linebacker é a mina de ouro, tá? São os jogadores mais importantes para essas ligas de defesa. Então, cara, quando você for draftar, foque os primeiros rounds nos linebackers. Quando você for montar o seu banco, foque nos linebackers, que são jogadores que participam muito do jogo. Eles participam das 3 fases do jogo, participam ali na linha de scrimmage, participam na secundária, conseguem muitos tackles ali no meio do campo. Então foque nos linebackers, que eles são a mina de ouro para a liga de defesa. Nossa 8ª dica é: deixe os defensive backs para o final. Cara, isso é muito importante, tá? Os defensive backs são a posição menos importante, né? Mais desvalorizada numa liga de jogador defensivo. Por quê? Porque os defensive backs não conseguem fazer grandes pontuações e as pontuações deles são sempre muito equilibradas. São pontuações sempre muito parelhas. Então não vale a pena gastar uma escolha de draft alta para pegar um defensive back, se lá pro final do draft, lá pra metade, pro final, você consegue pegar defensive backs que não tenham diferenças tão grandes de pontuação. Nossa 9ª dica, cara, é: esqueça cornerbacks famosos. Esqueça aqueles corners que são muito conhecidos, que são famosos, que são jogadores muito bons. Por quê? Geralmente esses caras não pontuam pro fantasy, porque os QBs acabam evitando lançar a bola nesses jogadores. Primeiro, cornerback já não é uma posição que costuma fazer muito ponto no fantasy, porque não dá muitos tackles. Segundo, esses jogadores acabam sendo pouco visados, né, pelos quarterbacks, porque são grandes jogadores. Então os QBs não querem lançar a bola na direção deles, porque sabem que a chance deles fazerem uma boa jogada é muito grande. Então eles são jogadores que passam ali grande parte do tempo sendo ignorados, tá? Então esses grandes cornerbacks que acabam fechando assim um lado de uma defesa, normalmente não são bons pro fantasy. Então esqueça esses caras, procure cornerbacks que são muito acionados, tá? Que toda hora tem bola em cima deles, que os QBs lançam em cima deles, porque eles têm mais chances de conseguir
dar um teco, de conseguir uma interceptação, ou sei lá, desviar um passe. Nossa última dica, conheça os rookies. Conheça os rookies, cara. Diferentemente das ligas de ataque, porque na liga de ataque os rookies geralmente não tem tanto valor assim, né? O primeiro ano do jogador não costuma ser tão bom, não costuma ser tão produtivo e tão confiável. Na liga de defesa é diferente, cara. Os rookies costumam ter grandes pontuações. Então, cara, conheça a classe de rookies que está chegando, conheça os novos jogadores, o encaixe deles nos times, quem vai ser titular, quem vai ter uma boa posição ali, né, no seu time, que você acha que pode mandar bem no fantasy. Então, cara, conheça os rookies, dá uma olhada nesses jogadores, vê as notícias, vê como eles estão treinando, que eu tenho certeza que esses caras fazem diferença no fantasy, que geralmente são pegados ali da metade para o final do draft. Bom, pessoal, essas foram as nossas 10 dicas para ligas de defesa. Então, se você vai fazer o seu draft para ligas de jogadores defensivos, cara, esse vídeo é para você. Anota essas dicas e vai com tudo, que eu tenho certeza que o seu draft vai ser um sucesso, beleza? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pelo amor de Deus, faz isso, porque eu sei que você não vai se arrepender e vai saber de tudo para o seu fantasy, todas as notícias, todas as informações, todas as estratégias possíveis para você mandar bem na sua liga, fechou? Muito obrigado, até a próxima!